E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? E se não estiver bem, vai ficar. Amados, nós temos tratado esses dias sobre o medo. Eu tenho falado com as pessoas que às vezes nós já temos um tempo de igreja, mas algumas coisas em nós não foram tratadas. E aí eu me refiro ao medo. É muito comum, não é normal, não está certo, é muito comum você ver cristão amedrontado, cristão com medo. Medo de tentar, medo de não conseguir, medo de morrer. Medo de morrer. Se o que mais nós desejamos é estar com Cristo, por que teríamos medo de morrer? Se esse é o meio para estar com Cristo. A menos que a gente seja arrebatado. A menos que a gente seja a geração que vai ver Cristo descer dos céus, o céu se abrindo e ele descendo para buscar a igreja. Mas caso contrário, nós vamos ter que morrer. Mas para aqueles que estão em Cristo, isso não é um problema, não era para ser. Mas alguns têm medo. E o medo muitas vezes tem sentenciado o coração de muitos, porque esse medo paralisa muitas pessoas. Eu tenho dito para as pessoas, desde sexta-feira para cá, eu tenho falado para as pessoas, o medo só faz 2 tipos de ações na vida das pessoas. O medo paralisa, ou o medo faz você recuar. Pessoas que têm um medo, que carregam o medo consigo, elas não avançam. Elas não avançam. O medo ou paralisa você, ou então faz você recuar. Não tem um meio termo. Não tem como avançar com medo. E aí eu apontei para as pessoas, só recapitulando aqui bem rapidamente, para a gente poder entrar em matéria nova. Eu comecei a tratar com as pessoas o caso de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que teve a necessidade de entrar na presença de Deus, buscar a Deus, para que Deus tratasse os temores, os medos que haviam no seu coração. E Deus respondeu ele. Tanto que ele mesmo disse, ele me respondeu e me livrou dos meus medos, dos meus temores. Então, apontando para nós de maneira muito clara, que todos aqueles que têm medo de algo, precisam buscar. O problema é que muitos de nós tentamos empurrar com a barriga. Não, mas eu tenho medo, é normal, todo mundo tem medo. Só que o medo está travando você. O medo não te deixa avançar, pelo contrário, te faz às vezes até recuar. Então isso não é bom. A partir do momento que a gente começa a tratar o nosso medo como um bichinho de estimação, a nossa vida vai ficar travada. Por isso Davi decidiu buscar a Deus e pediu a Deus que arrancasse esse medo dele. Essa tem que ser também a nossa ação, o nosso comportamento. Tem gente que tem medo de se envolver, tem gente que já foi traído por amizade, por isso agora não confia mais em ninguém, fica escabriado com todo mundo, e às vezes até pessoas que ela poderia contar, ela está desconfiada, e você está perdendo uma grande amizade, porque não tem uma boa amizade sem uma entrega recíproca. Se a pessoa se entrega para você, é verdadeira contigo, é sincera contigo, e você fica com o pé atrás, a pessoa não vai ficar insistindo contigo. Mas muitas pessoas carregam isso lá do passado. O medo para alguns foi resultado de traumas, de sofrimentos que as pessoas passaram no passado, e isso ela vai carregando consigo. Para outros, não é nem medo de alguma experiência, não. Você já viu que tem gente que tem medo por causa do medo dos outros? Pastor, nunca vi isso. Vou te contar. Um dia conversando com uma pessoa, aí ela falando sobre medo, ela falou, pastor, eu morro de medo de voar de avião. Eu falei, mas você já voou? Ela nunca. Eu falei, você está com medo de algo que você nunca foi? Você nunca experimentou? Como é que você tem medo? Não, porque fulano
falou que viajou de avião, foi terrível para ela, foi desesperador, então eu não quero também. Eu falei, rapaz, você tem medo do medo dos outros? Você nem experimentou isso. Tem gente assim. Quando alguém conta uma má experiência, ela já adota aquele medo para ela. E o diabo vai ganhando força. Vai ganhando força contra a pessoa. Ela poderia estar desfrutando, talvez não é nem tão ruim, mas porque alguém teve uma má experiência e retratou isso para ela de maneira péssima, negativa, a pessoa já adotou. Eu lembro que quando fui viajar de avião a primeira vez, o pessoal falava, cara, é terrível, cara, quando o avião sobe, quando ele desce, quando ele inclina, rapaz. E quando eu viajei, não foi nem tudo aquilo que o pessoal falou. Eu falei, se eu fosse na onda dos outros, talvez eu estava aí 3, 4 dias na estrada para poder chegar em algum lugar. E às vezes em 3 horas você chega no lugar de avião. E às vezes pegando uma promoção muito mais barata. Mas por causa do medo dos outros, algumas pessoas nunca vão desfrutar de certas coisas. Você consegue entender? A gente tem que tomar um cuidado. O medo é nocivo. Ele vai parar você. Ele vai travar você. Nos melhores momentos, onde você deveria tomar uma decisão e alcançar coisas maiores, o medo não vai te deixar. Porque você foi derrotado lá no passado, você já pensa, não, mas eu já tentei fazer isso aí, não deu certo. Eu não vou de novo, não. Eu não vou de novo. Eu já tive uma má experiência. Não vou. Isso poderia ter acontecido com Pedro. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira. Não deu nada certo. Aí o texto sagrado diz que Jesus sobe no barco dele. Começa a ensinar, começa a ministrar. Pedro é iluminado, recebe entendimento da palavra. E quando Jesus fala para ele, Pedro, pega o seu barco e vai ao mar alto. E lance a sua rede. Pedro conta a experiência que ele teve, como ele já tinha sido derrotado. Ele fala, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas o Senhor está mandando, eu vou de novo. E você vê que ele não deixou esse medo de não conseguir paralisar ele. Ele foi de novo. Porque a única coisa que nos faz avançar é a fé. É a fé na palavra de Deus. É quando Deus fala com você e te manda avançar. É a única coisa que te faz avançar, é a fé na palavra, querido. Sem isso você não vai sair do lugar. Sem isso Pedro não iria pescar de novo. Não iria tentar no mesmo lugar que ele foi derrotado. E tem muita gente que tem medo de tentar em lugares que já foi derrotado, que já passou vergonha. Pastor, tentei abrir minha empresa, não deu certo, fechei, eu não vou tentar fazer de novo, já vi que não dá certo. Aí essa má experiência, sem direção de Deus, faz você ficar traumatizado, e agora você de repente tem mais experiência, está na presença de Deus, está buscando a Deus, tem tudo para dar certo, mas aquele medo de sofrer de novo a derrota te paralisou, tu não vai para frente. Então medo precisa e deve ser tratado. Precisa e deve ser tratado, porque se não for tratado, ele cresce na gente e ele te consome. E você vê todo mundo andando e você ficando para trás. Para todo mundo dá certo, mas para você não dá. E às vezes o problema não está em Deus, como nunca esteve. Está em nós que não permitimos Deus nos curar de coisas passadas. Você consegue entender isso ou não? Davi tratou isso. E ele retratou muito bem no Salmo 34, dizendo que ele olhou para Deus, ele foi iluminado. Eu expliquei para as pessoas o que é ser iluminado. Iluminado é receber luz. O que é luz? Luz é a palavra de Deus. O texto de Salmo explica isso. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então uma pessoa iluminada é alguém que recebeu o entendimento da palavra. É assim que a gente chama quem foi iluminado. E Davi falou, eu fui iluminado, por isso que Deus me livrou dos meus temores. Deus me fez entender como é que o medo funciona, e eu não dei mais corda, mais espaço para que o medo crescesse dentro de mim. Não tive mais isso. Eu fui iluminado. E também não fiquei confuso. O próprio Davi escreveu, e os seus rostos não ficarão confundidos, confusos, sem saber o que fazer.
Pessoas que têm medo, geralmente, quando estão diante de um problema, de uma dificuldade, não sabem o que fazer. Completamente confusas, sem direção. Pastor, isso acontece comigo. Acontece porque os seus olhos não estão nele. Deus só ilumina aqueles que olham para ele. Se você prefere olhar para aquilo que te dá medo, então esse medo vai crescer e Deus não tem o que fazer no teu caso. Você escolheu olhar para aquilo que te dá medo, para aquilo que te causou derrota, para aquilo que causou a você vergonha. Você prefere focar nisso. Você prefere focar no trauma, no sofrimento passado. Você não consegue parar de olhar para isso e olhar para Deus. E é por isso que Deus não consegue te iluminar. Você não consegue sair dessa redoma, dessa bolha que te segurou. Isso tem sido uma das armas mais poderosas que o diabo tem usado nos dias de hoje. Tem gente presa durante muitos anos. Mas o Espírito Santo está tratando conosco aqui. E se você quiser ser curado desse mal, se você quiser ser sarado do medo, você precisa dar atenção à palavra de Deus. A carta de Paulo a Timóteo, descreve desse jeito. E Deus não nos deu espírito de medo. Ou seja, o medo não faz parte do Espírito de Deus. Aqueles que pertencem a Deus não é para ter medo de nada e nem de ninguém. Não é. Mas muitas vezes deixamos isso acontecer. Bom, não dá para me recitar tudo que eu tratei sexta, domingo. Agora eu vou entrar na matéria nova. Aí você querendo escutar essas mensagens, já está lá no nosso YouTube. O tema da mensagem é Sem Medo. Já foi postada de sexta, a de domingo provavelmente vai ser postada também, ou se já postou, não sei ainda. E essa aqui vai ser já a terceira mensagem falando sobre esse assunto. Agora eu quero ir com vocês para Salmos 23. Abra lá, deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Salmo 23. Salmo 23. Conseguiu achar, amados? Quem achou, diga graças a Deus. Quem escreve esse salmo é o salmista Davi. E ele começa a relatar um pouco da experiência que ele tinha com Deus. No verso 1 diz assim, nós vamos ler pausadamente até chegar onde nós vamos realmente estudar, tá? Verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aqui é Davi contando uma experiência. Davi está relatando algo que ele viveu com Deus. Ele dizia, o Senhor, Ele é o meu pastor, por isso que não falta nada. Eu garanto isso para você. Não faltou e nem vai faltar. Não vai faltar. Ele tinha essa experiência, ele continua contando. Deitar-me faz em verdes pastos, quer dizer, Deus sempre conduziu a ele a pastos verdejantes, o alimento. E aí ele continua dizendo, guia-me mansamente às águas tranquilas, quer dizer, Deus sempre matou a sede dele. Verso 3, refrigera a minha alma, quer dizer, a alma dele não ficava aflita, angustiada, perturbada, não, a alma dele foi refrigerada, recebeu alívio. Que mais? E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ou seja, Deus sempre guiou Davi pelo caminho de justiça, caminho correto. E aí vem a mensagem para nós hoje, ó. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, preste atenção, não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás com quem mesmo, pessoal? Comigo. Vou ler de novo verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amados, olha só. O texto começa com Davi falando um pouco da experiência dele com Deus.
E ele relata que Deus não fez com que ele não tivesse falta de nada. Deus guiou ele para os pastos verdejantes. Deus matava a sede dele em águas tranquilas, não em águas agitadas. Deus então conduziu ele, refrigerou a alma dele. Ele não ficava agitado, perturbado, preocupado, não. Tudo isso ele viveu com Deus. E aí ele chega ao ponto de dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu fique entre a vida e a morte, onde as pessoas não conseguem me socorrer, onde o socorro humano não é possível para mim, ainda que eu chegue nesse nível, onde eu me sinta completamente desfavorecido, ainda que eu passasse por isso, eu não ia ficar com medo. Mas por que, Davi? Porque Deus está comigo. O que Davi está dizendo é que o fato de Deus estar com ele é que fazia com que todo medo saísse de dentro dele. Deus estar na vida de uma pessoa faz com que todo medo se retire do meio dela. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que Davi está trazendo uma mensagem máxima. O que significa isso? Não tem variação. Ou é assim ou não é. O que ele está dizendo é que o fato de Deus estar com ele, se está com ele, não haverá medo. Se há medo, então Deus ainda não está com você como deveria. E aí é a hora que a nossa ficha precisa cair. Porque tem horas que a gente se julga tão de Deus, e por que esse medo está reinando tanto? Sendo que Davi falou, não, Deus é comigo, e se Ele é comigo, não tenho medo. E a gente se diz de Deus e está com medo. Peraí, é a hora da gente parar. É a hora que a gente faz a soma e não está batendo. Tem gente muitas vezes falando, eu sou de Deus, e está com medo, não está batendo. Como diz o outro, a conta não fecha. Porque o que Davi está dizendo é uma máxima. Ele está dizendo, é assim. O fato dele estar comigo, eu posso estar à beira da morte, e eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar com medo. O mesmo Davi escreve lá no Salmo 27, dizendo, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Mais uma vez ele recita isso. O que faz um homem ser completamente destemido, o que faz um homem ser completamente ausente de medo, é a presença do Senhor na vida desse homem. Todas as vezes que eu olho para a minha vida e eu percebo que eu fiquei com medo, quando eu olho para a minha comunhão, está lá. Eu não estava tão bem com Deus como eu pensei que estava. Eu não estava. É só analisar a minha vida espiritual, e eu logo percebo, eu não estou buscando como deveria, não estou orando como deveria, não estou lendo Bíblia como deveria, e é por isso que eu estou assim. Não era para me estar com medo. E em contrapartida, todas as vezes que eu fui muito ousado, valente para tomar decisões, para conquistar coisas, sempre que eu olhava para a minha comunhão, eu estava bem com Deus. Eu sentia, Deus está comigo, é por isso que eu vou para cima. Não tem demônio, não tem macumba, não tem nada. Eu vou para cima, eu sinto Deus comigo. A presença de Deus influencia na maneira como você encara os problemas. Por isso Davi está deixando bem claro, ainda que eu estivesse na beira da morte, eu não vou ficar com medo. Ele falou da experiência, Ele é meu pastor, não falta nada. Ou seja, para viver essas experiências, Davi se aproximou de Deus. Se aproximou tanto que o medo foi embora. Sabe qual é o nosso problema? É que muitos de nós só se aproximamos de Deus para sanar problemas. Quando foi a última vez que você orou dizendo, Deus, eu vim aqui para orar só para sentir a tua presença? Quando é que foi a última vez que você fez isso? Deus, eu vim aqui para orar só para me aproximar do Senhor. Não estou precisando de nada não. Só para te buscar. Só para me envolver contigo. Só para ficar perto. Quando foi a última vez que você veio à igreja com a intenção de se envolver com Deus? Dizendo, eu vou chegar cedo, antes do culto começar, de preferência num dia de domingo, vou dobrar meu joelho, vou fazer aquela busca, vou me aproximar de Deus. Quando foi a última vez que tu fez isso?
Quando foi a última vez que nós lemos a Bíblia sem estar angustiado, buscando de Deus uma resposta? Quando foi a última vez? Você está lendo a Bíblia por quê? Rapaz, eu estou procurando uma resposta de Deus aqui, Deus tem que falar comigo, estou precisando de uma saída, estou lendo aqui. Quando foi a última vez que você falou, eu vou ler a Bíblia para aprender de Deus? Está lendo a Bíblia por quê? Não, porque eu quero me aproximar de Deus. E não tem outra forma se não for lendo a palavra dele. E eu estou tentando. Davi conta essa experiência que ele teve com Deus. E essa experiência fez com que ele não tivesse mais medo de nada. Quando foi a última vez que você jejuou, dizendo, esse jejum é para me aproximar de Deus? Não é porque eu estou passando problema, não é porque a casa caiu, não é porque o inferno se levantou contra mim, porque o diabo está furioso, não é por isso, é porque eu quero me aproximar de Deus. Na hora que a gente começar a jejuar desse jeito, o medo vai embora. A gente vai viver a mesma experiência que Davi teve. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque Deus está comigo. Você vai sentir Deus perto de você. E você vai perceber, não tem medo quando Ele está com a gente. Você consegue entender isso? Não há medo. Essa história, esse relato, esse salmo de Davi não foi escrito só para enfeitar a Bíblia. Ele está contando uma experiência que eu e você podemos viver também. Se trilharmos o mesmo caminho, vamos viver experiências como essa. Eu falo experiência própria. Já vivi momentos que eu não tive medo de nada, mas também já vivi momentos que eu tive medo. Medo de não dar certo, medo da casa cair, já tive medo. E quando a gente vai para a Bíblia vai apontando para você, é assim que você tira o medo de você. E hoje, de repente, ao ler o Salmo 23, que nós conhecemos tanto, de repente ganhou uma visão diferente. Meu Deus, ele está falando de uma experiência. Meu Deus, ele se aproximou, ele chegou tão perto que o medo não tinha mais vez no coração dele, nem quando o cara estivesse à beira da morte, o cara não ficaria com medo. Eu lembro de um filme onde um crente estava voltando para casa e alguns assaltantes pararam ele no meio do caminho. O carro parou, fechou, e os assaltantes desceram com a arma na cabeça dele. Passa tudo, passa tudo. E o crente falou, mas eu não tenho nada. Como não tem nada? Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho aqui é minha amiga. Não tenho nada. Você tem a sua vida, eu vou acabar com ela agora. Eu não tenho nada para perder. Se você me matar agora, só vai acelerar o processo de eu me encontrar com ele. E você, para onde você vai? Eu falei, cara, que coragem. Com a arma apontada na cabeça. Não tem medo da morte. A maioria de nós estaríamos pensando, meus filhos, minha família. Ai, meu Deus do céu, eu não posso morrer agora. Bandido, pelo amor de Deus, não me mata não, leva tudo, mas não me mate, me deixe com a minha vida. Eu tenho um filho para criar, não é assim que a gente diz? Tenho filho para criar, não me mate não, leve tudo. À beira da morte. E se a gente estiver na presença de Deus de verdade, não vamos ter medo. A morte para nós não é um problema. Não é. E aí eu vou te contar uma outra coisa. Um pouquinho mais à frente, conta uma outra experiência de um outro salmista. Você vai entender melhor ainda. Salmo 112. Um pouquinho para frente. Provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente foi o salmo também de Davi. Não há um título aí em cima, mas provavelmente. Porque ele já vem de uma sequência. O salmo 110 é de Davi, o 111 provavelmente é dele, o 112 também. Há uma probabilidade, segundo os teólogos. Mas indiferente de quem escreveu, olha só o que está escrito. Você conseguiu achar, amados? Salmo 112, verso de número meia dúzia. Diz assim:
na verdade, nunca será abalado. Ele está falando de quem? Do justo, da pessoa de Deus. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, quer dizer, sempre se lembrarão dele. Verso 7, aí começa a nossa mensagem. Não temerás maus rumores. Olha aqui para mim. Você viu o que está escrito aí? Não temerás, não vai ficar com medo de maus rumores. O que é maus rumores? Más notícias. A pessoa que está na presença de Deus, a cabeça dela não funciona pensando no pior. Algumas pessoas, quando dizem assim, fulano foi ali na rua de baixo, já volta. Se ele começar a demorar, meu Deus do céu, será que ele foi assaltado? Será que bateram nele? Será que mataram ele? Será que sofreu um acidente? Não tem gente assim? Já está pensando no pior. Isso é o que, pastor? É um medo plantado, criando frutos. E o fruto é essa imaginação maligna que vai passeando, pensando em mil e uma situações, mas nada de bom, só coisa ruim. O medo plantado, ele dá seus frutos. Isso é um grande problema. Mas a Bíblia está dizendo que uma pessoa que está com o coração firmado, ela não vai ficar com medo de maus rumores, de más notícias. Isso não vai abalar o coração desta pessoa que está com o coração bem firmado. O texto continua dizendo que é sobre isso mesmo, Não temerás maus rumores, más notícias. Por quê? O seu coração está como? Está firme, confiando em quem? No Senhor. Aí presta atenção nisso aqui, que isso aqui é para nós, O seu coração bem firmado vai ficar com medo, amém? O que está escrito aí, pessoal? O seu coração bem firmado vai fazer o quê? Não temerás, não vai ficar com medo, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Você viu o que está escrito aí? Se o teu coração estiver bem firmado, você não temerás. Você não vai ficar com medo. Pastor, o senhor está dizendo então que se meu coração está com medo é porque não está bem firmado? Exatamente. O seu coração não está bem firmado. É mais ou menos assim. Todo mundo tem um coração bem firmado até vir a tempestade. Toda casa está firme até vir a tempestade. É na tempestade, é no dia mau que a gente percebe que de repente a gente não fez um bom alicerce. É na tempestade. É no dia mau. É quando vem a má notícia e você vê o crente desesperado. Você vê o crente sem força para poder bater de frente com o mal que está vindo. Você vê o crente se entregando como os discípulos em meio à tempestade. E Jesus esperando a reação deles e eles não reagiram. E Jesus levanta e fala: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Estão desesperados, achando que vão morrer. Vocês me acordaram dizendo que eu não me importo que vocês morram. É como se a culpa fosse minha. Eu sou culpado. Senhor, acorda! O Senhor não se importa que a gente morra, não. O medo faz você duvidar até de Jesus, irmão. Faz você duvidar até da capacidade de Jesus. E faz você não agir como deveria. Os discípulos acordam o mestre e o mestre dá uma bronca neles. Eu esperava que vocês usassem a fé. Eu esperava que vocês não fossem tão tímidos. Era isso que eu esperava de você. E é a mesma coisa que às vezes Deus espera da gente. Mas o medo em nós faz a gente ser tímido. E só revela que o nosso coração não está bem firmado. Porque se estiver bem firmado, o que está escrito aí? Não. Ixi, está devagar, hein? Bora lá? O seu coração bem firmado, o quê? Não, vamos fazer um coral aqui. Agora, vamos lá? O seu coração bem firmado
Você está temendo ainda. Bora mais forte? Não jantou não? Bora. A força do Espírito Santo agora vem. Bora lá. O seu coração bem firmado, o quê? Não temerás. Se tiver bem firmado, não vai ficar com medo. Pastor, perdi o emprego agora, o que eu faço da minha vida? Tenho filho para criar, pastor, não sei o que eu faço mais, pastor. Está bem firmado? Você não vai ficar com medo. A Bíblia é clara. 2 coisas que você tem que fazer para você não ter falta de nada. O Salmo 34 diz isso. Os que buscam o Senhor de nada tem falta, e os que temem ao Senhor de nada tem falta. Está escrito lá. Se você fizer essas 2 coisas, não vai ter falta de nada. A porta se fechou, Deus abre outra. É só buscar. A Bíblia nos indica o caminho. É que às vezes a gente quer usar um outro caminho. O que os estudiosos chamam de subterfúgio, um caminho aleatório, alternativo. Aquele que é de Deus, que quer ver a mão de Deus operar, anda no caminho de Deus. Isaías 35:8, o texto sagrado diz: e ali haverá um alto e sublime caminho, será para os remidos, aqueles que foram resgatados. O imundo ali não vai passar. Aí a gente quer alcançar a vitória sem andar no caminho. Deus nos ensina como é que tem que fazer, a gente não faz. E queremos que o medo vá embora. Queremos fazer uma oração, sai medo, pronto, agora eu vou encarar tudo. Não é assim. Eu preciso firmar bem o meu coração. Davi mostrou como é que ele firmou o coração dele. Ele começa a contar a experiência dele. O Senhor foi o meu pastor, eu fui ovelha dele, ele foi me guiando, não deixou faltar nada, me levou aos pastos verdejantes, me levou para beber água em águas tranquilas, ele refrigerou a minha alma. Ele vai falando da experiência, e uma experiência só de quem tem intimidade, de quem se aproximou. Experiências assim não vive quem está longe, é para quem se aproximou. Davi se aproximou de Deus, por isso ele está vivendo essa experiência, por isso ele chegou nesse nível de dizer: eu não tenho medo nem de estar perto da morte, ninguém poder me socorrer, eu sei que Deus vai estar comigo até nesse momento, e quando ele está comigo eu não tenho medo de nada. Aqui o salmista fala a mesma coisa: se o teu coração estiver bem firmado, você não vai temer, não vai temer. Então, ou seja, de maneira muito clara, o Espírito Santo está mostrando para nós: o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. E ele precisa ser tratado, expurgado, arrancado da nossa vida. Porque isso paralisou você durante muito tempo. Pastor, é que o senhor não sabe o que eu passei. Eu vou dizer para você, e você não sabe o que você está perdendo diante do Senhor, o que você poderia viver com Deus, porque você não deixou Deus tratar. Então que nessa noite, quando você orar, mais uma vez, desde sexta a gente está pedindo isso, mais uma vez, peça a Ele: meu Deus, arranca esse medo do meu coração. Medo de tentar, medo de não conseguir, medo de dar errado, medo de ficar sozinho. Tem gente que se submete a uma amizade doentia, só para falar: eu tenho um amigo. Que amigo é esse? Que te apunhala pelas costas, só pensa nele mesmo, mas você se submete porque você fala: pastor, ele é a única pessoa que ficou do meu lado. E é ele que está apunhalando você, te conduzindo para o caminho errado, e você não percebe isso. E o medo de você ficar sozinho faz você se submeter a uma amizade doentia. Não faça isso. Tem gente que tem medo de dizer não. Tem medo de dizer não. Pastor, o que as pessoas vão pensar de mim? Você não percebeu, você está paralisado. Você está recuando. Nem a sua opinião você dá, com medo que as pessoas vão pensar. Pare com isso. Hoje é dia de orar sério a Deus e falar: Senhor, arranca esse medo de dentro de mim. Eu não quero mais a minha vida travada. Às vezes eu estou falando com pessoas que são corretas, são de Deus, mas a vida ainda assim não vai para frente. Vem aos cultos, participa, faz tudo direitinho, dizimista, ofertante, intercede pela família, mas ainda assim a vida está amarrada e a gente fica se perguntando: Deus, por quê?
Mas o Espírito Santo está revelando para nós hoje que mesmo uma pessoa de Deus pode ficar travada nisso. Davi era de Deus e tinha medos, mas foram tratados. Deus livrou ele de todos os medos. E se você apresentar sua vida diante de Deus hoje, Ele vai limpar você, vai livrar você também. Pastor, eu tenho medo de perder minha filha, meu filho. Pastor, eu tenho medo de perder meu casamento. Pastor. E aí você se submete a fazer coisas que não era para fazer. Não faça assim. Você acaba agradando, dizendo sim, não repreende. Não repreende o filho com medo de perder o filho. Aceita tudo que o filho faz de errado, com medo de repreender e virar as costas para ti. Você não perde quando você fala a verdade, porque Deus está na verdade. Você não precisa ser ignorante. Não confunda falar a verdade com estupidez. São coisas diferentes. Eu posso falar a verdade para você sem lhe machucar. Ah, mas a verdade dói. Dói porque a pessoa está realmente errada. Mas não por causa da ignorância, não por causa da estupidez. É diferente. Você consegue entender isso? Eu estou pregando isso aqui, talvez para alguns isso está doendo. Poxa, pastor, é verdade. De repente eu percebi, meu coração não está firmado. E eu achando que eu não estava bem com Deus, pastor. Mas o senhor está explicando aí, é verdade. Eu estou abalado, eu estou com a mente perturbada, pastor. Eu não estou em paz, não. Eu não consigo, eu estou com medo. E agora estou percebendo que esse medo é porque meu coração não está firmado. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo que esse medo acontece porque eu não tenho uma comunhão plena com Deus. Eu não me aproximei de Deus para que Deus arrancasse esse medo de mim. Como Davi vivendo experiências com Deus. Eu não fiz isso. De fato, eu só oro mais quando eu estou passando por um problema. De fato, só leio a Bíblia mesmo quando o bicho está pegando. De fato, só venho para a igreja quando a corda está no pescoço. É só assim que eu venho. Eu não venho porque eu quero Deus. Eu venho por causa de uma situação adversa. E isso não me aproxima de Deus. E hoje é dia de você falar: Deus, eu quero me aproximar do Senhor. Não por causa do milagre que eu preciso. Eu quero me aproximar para ter experiências contigo. Deus, eu quero firmar bem o meu coração. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé. Amém. Feche teus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração. Queremos pedir nessa noite que o Senhor arranque todo medo, arranque todo trauma, arranque tudo aquilo que está nos paralisando. Tem gente que tem medo de tentar, medo de dizer não.
pai que tem medo de se frustrar de novo. E o Senhor está tratando essas pessoas. Faz a obra, Espírito Santo, à medida que o teu povo abre o coração diante do Senhor. À medida que o teu povo se abre diante de ti, dizendo: arranca de mim. Pai, tem gente orando, dizendo: Deus, eu quero me aproximar do Senhor, viver experiências como Davi. Eu quero isso, Espírito Santo, até que o medo não exista mais em meu coração.